Boa noite, o BATV desta quarta-feira, 5 de maio, começa agora. É sempre um prazer ter você com a gente. Vitória da Conquista entra em campo daqui a pouco pela última rodada do Campeonato Baiano de Futebol. A equipe alviverde enfrenta o Atlético de Alagoinhas e precisa da vitória para se livrar de vez do fantasma do rebaixamento. O repórter David Fortunato está no Lomantão, que é o local da partida, e ao vivo traz mais informações para a gente. Boa noite, David. Oi, Dani, boa noite para você também que acompanha o nosso BATV. Pois é, falo aqui do estádio Lomanto Júnior, já tem a partida do dever de casa do Vitória da Conquista para esse Campeonato Baiano. O time não tem condições aí para poder passar para a próxima fase, mas tem condições para ser rebaixado, Dani. Pois é, o time só depende da própria vitória. O cálculo é bem simples, o Vitória da Conquista tem que vencer o Atlético de Alagoinhas. Agora, se empatar a partida, o Fluminense de Feira, que joga contra o Vitória no estádio Barradão, se o Fluminense vencer o Vitória e fizer 2 gols e não tomar nenhum, os dois times vão ficar com a mesma pontuação. E aí, o saldo de gols não vai valer mais. O que vai valer vai ser o confronto direto, só que o Vitória da Conquista perdeu para o Fluminense de Feira neste campeonato por 1-0. Ou seja, se o Vitória da Conquista empatar aqui e o Fluminense vencer lá e no saldo de gols ter essa decisão, o Conquista vai ser rebaixado. Se o Conquista perder aqui e o Fluminense de Feira vencer lá, o Conquista vai ser rebaixado. Então, para essa partida só depende mesmo da equipe do técnico Guilhermino Lima vencer o confronto contra o Atlético de Alagoinhas, dando o Atlético de Alagoinhas que vai entrar em campo aí com alguns desfalques. O time tem 6 jogadores que estão com Covid, 3 deles foram poupados. O Vitória da Conquista tem tudo para poder ganhar essa partida. Lembrando que dentro de casa o saldo do Conquista é o seguinte: o time venceu uma, empatou uma e perdeu uma também. Agora o Atlético de Alagoinhas venceu 2 fora e perdeu uma fora. Ou seja, olhando por esse lado, o Atlético de Alagoinhas tem um rendimento melhor fora de casa. Então é isso, o cálculo é bem simples. O Conquista tem que vencer dentro de casa para se manter no Campeonato Baiano. Dani, vou ficar por aqui para poder ver a partida. Um abraço para você, boa noite. Abraço para você também, obrigada pelas informações, boa noite e bom trabalho. Veja agora como fica o tempo em Vitória da Conquista nos próximos 3 dias. Uma quinta-feira de sol, sem chance de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade fica entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Mesma variação de temperatura na sexta-feira, também sem previsão de chuva. O sábado, véspera do Dia das Mães, será de céu com poucas nuvens. Os termômetros oscilam entre os 16 e os 28 graus. Algumas pessoas que tiveram Covid-19 têm apresentado diferentes tipos de sequelas. Uma das mais frequentes, principalmente em pacientes que ficaram internados em UTI, é a trombose venosa, que pode resultar em uma embolia pulmonar. A boa notícia é que existem formas de prevenção e tratamento em caso de descoberta precoce. Pessoas infectadas pelo novo coronavírus têm grandes chances de ter trombose, condição clínica em que há a formação de um coágulo sanguíneo em uma veia profunda do corpo, normalmente na parte inferior da perna, coxa ou na pelve. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular identificou que 39% dos profissionais de saúde da área identificaram trombose venosa ou embolia esse ano em pessoas que tinham tido Covid em 2020. Sou Adriana Borim Leão, viúva de Luiz Alberto Santana Leão. Logo depois, passou uns 4 dias tendo melhora. Ele veio a entubar novamente devido a uma trombose que ele teve na perna esquerda. A trombose piorou, foi para o pulmão, vindo a ter um ataque cardíaco. Ele teve 2 paradas. Na primeira, ele conseguiu voltar. Logo depois teve a segunda. Na segunda tentou reanimá-lo por meia hora. Ele não aguentou e veio a óbito. Estudos apontam que chega a ser 3 vezes maior a incidência de trombose venosa em pacientes com Covid severa, mesmo quando comparado com outros pacientes graves em ambiente de UTI. Hoje, dos pacientes internados em UTI, 1 a cada 3 pacientes vão desenvolver trombose. Essa relação a gente está associando ao processo inflamatório exacerbado que ocorre na fase inflamatória do 7º entre o 14º dia, aproximadamente. Essa fase aumenta muitos fatores inflamatórios, como algumas enzimas e fatores que vão aumentar a coagulação do sangue. Aumentando essa coagulação do sangue, tem mais chance sim de desenvolver a trombose. E o outro fator é a própria imobilização nesse momento de UTI do paciente crítico. Alguns fatores são considerados de risco, podem contribuir
para o aparecimento da trombose. São eles: obesidade, sedentarismo, uso de hormônios, gestação e fatores genéticos. Quais são os fatores de risco? Por exemplo, o paciente acamado há muito tempo vai entrar na questão da estase venosa. Grandes cirurgias também entram nesse aspecto. O aspecto de hipercoagulação entra pessoas obesas, pessoas que usam hormônios exógenos, como anticoncepcionais, a própria gestação. Entra também fatores genéticos, que tem a trombofilia, que é um fator que aumenta a coagulação, uma doença que aumenta a coagulação do sangue, e também a própria idade. A trombose tem prevenção. Existem medicamentos, mas a melhor forma é ter um estilo de vida saudável e manter o corpo em movimento. Você pode praticar exercícios, evitar a imobilização, ou seja, estar sempre em movimento. Em grandes viagens, a cada 2, 3 horas, sempre movimentar um pouco, 10 a 15 minutos. Isso ajuda bastante na drenagem da perna, estar sempre fazendo esse movimento. Esse movimento, além do hábito alimentar saudável, além de uma hidratação adequada, isso tudo vai ser vão somar na questão da prevenção. Novos grupos começaram a ser vacinados hoje contra a Covid-19 em Vitória da Conquista, mas algumas pessoas tiveram dúvidas quanto ao texto divulgado pela Prefeitura que estabelece quem pode ser vacinado. Muita gente chegou ainda de madrugada para garantir a vacina. Com contra-cheque e identidade em mãos, documentos que comprovam que Edneide é professora, ela aguardava ansiosamente pelo início da vacinação. Eu cheguei aqui, era 4h30 da manhã, muito ansiosa esperando esse dia e graças a Deus, né, esse dia chegou. Um dia comemorado com plaquinha de agradecimento e muitos registros de uma vacina que mais parece um troféu para quem recebe uma dose. Estou me sentindo bem por mim, mas bem também por todos os colegas professores. E bem porque finalmente a gente começa a avançar na direção da superação dessa crise. A fase 2 da campanha de vacinação contra a Covid-19 incluiu trabalhadores da educação de 55 a 59 anos e pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais de 18 a 59, que são apenas os transplantados, pessoas com síndrome de Down e imunossupressão. Laísa faz parte das pessoas com doenças imunossupressoras. Estou muito alegre, eu nem dormi direito. Eu acordei, cheguei aqui 4 horas da manhã. Para serem vacinadas, as pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais precisam apresentar relatório ou receita médica. Foi o que Fabrício fez. Ele é cardíaco e, assim como muitas outras pessoas que vieram com os documentos médicos necessários para serem vacinadas, foi informado que não seria vacinado hoje. Eu estou bastante indignado. O que aconteceu foi que eu vim vacinar e no site da prefeitura está escrito doenças crônicas e condições clínicas especiais. E tem a palavra, tem um E separando, são duas coisas diferentes. E cheguei aqui e disseram que eu como doente crônico, eu não posso vacinar. Realizamos um card ontem de maneira para poder estar informando a população qual seria o público atendido hoje e gerou essa dúvida na população, mas o card ele está bem descritivo, né? No próprio corpo do texto também descreve qual é essa população que nós temos que atender agora. Então, frisando novamente, pacientes síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes imunossuprimidos. Esses pacientes se dirigem às unidades, aos pontos de vacinação com relatório médico, né, ou com algum tipo de prescrição médica, né, atual, a gente pede atual nos últimos 3 meses, para poder estar recebendo essa vacinação. Ao todo, o município recebeu 9.600 doses da vacina de Oxford para esse público-alvo. A campanha de vacinação contra a gripe segue em Vitória da Conquista para o público-alvo, que neste momento são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. A partir da próxima segunda-feira, a campanha será estendida para idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da educação. Ariela Bonfim tem outras informações. Isso, a vacinação contra a gripe começou aqui no município no dia 12 de abril. E o público-alvo dessa primeira fase da campanha são as crianças de 1 ano a menores de 6 anos, as mulheres grávidas que tiveram filhos em até 45 dias, população indígena e também trabalhadores da saúde. Para falar como está sendo essa procura e da importância da vacinação, a gente está aqui com a Camila Alves, que é
coordenadora de imunização do município. Coordenadora, queria que a gente falasse, a procura está dentro do esperado, está baixa, como é que está? A procura está sendo bem satisfatória, né? A população tem se dirigido às unidades de saúde, feito essa vacinação, né? Realizada essa vacinação, e com isso nós estamos atingindo bastante os números que estava sendo esperado. A partir de segunda-feira, dia 10 de maio, já começa um novo público, né? Quem será o alvo dessa vacinação a partir do dia 10? Os idosos e os professores. A partir de segunda-feira será contemplada essa população. Então é importante lembrar que esses idosos levem o cartão de vacina da Covid, né, junto com seu documento pessoal, para poder a equipe fazer a avaliação se já tem realmente 14 dias da dose da vacina da Covid, para poder assim ser imunizado contra a influenza. E esses trabalhadores da educação, nesse momento agora serão vacinados os professores, né, a partir da próxima segunda-feira. Eles deverão se dirigir às unidades de saúde, também com o cartão da Covid, se já foi contemplado com a vacinação da Covid. Essa vacinação contra a gripe, a vacina contra a gripe, está disponível em todas as unidades de saúde? Todas as unidades de saúde estão com a vacina da gripe. Algumas unidades que se encontravam em desabastecimento, nós já recebemos, né, uma vacina ontem e estamos reabastecendo hoje. É importante reforçar, né, que as pessoas não deixem de se vacinar. A gente tem essa campanha que é uma campanha bem extensa, né, acaba ainda no meio do ano, mas é importante que as pessoas continuem se cuidando até por conta desse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Sim, é uma campanha que nós temos todo ano, né, mas assim, não é porque se trata de uma campanha anual que a pessoa deve se descuidar. Deve se procurar as unidades de saúde para poder estar assim se imunizando contra a influenza. Muito obrigada pelas informações. É isso, eu volto ao estúdio. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em Jussiape, Pindaí e Livramento de Nossa Senhora. Predomínio de sol com alguns curtos períodos de nuvens em Livramento de Nossa Senhora nesta quinta-feira. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima não passa dos 28. Sol e calor em Pindaí nesta quinta. A menor temperatura fica em 20 graus e a maior pode chegar aos 31. O sol brilha em Jussiape na quinta-feira. Os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. E você vai ver no próximo bloco, funcionários das obras sociais Irmã Dulce falam do amor e dedicação do ator Paulo Gustavo com a instituição. A doação que fez ajuda no tratamento de milhares de pessoas com câncer. A gente volta já.